Animais que são abandonados passam por situações em que suas vidas ficam em jogo. Passam fome, sede, frio, são maltratados, ignorados, são julgados como lixo. Podem ser atropelados, queimados, além de muitos outros tipos de violência que podem acontecer. Mas pior que um animal morrer por conta de algum desses tipos de crueldades é continuar vivendo com dor e sofrimento, sem amor, carinho e cuidados. Foi feito um estudo onde as pessoas apontaram as maiores causas dos abandonos dos cães. Em 18,5% elas responderam porque os cães sujam a casa, 12,6% porque eles são destrutivos fora de casa, 12,1% porque são agressivos com as pessoas, 11,6% porque fogem de casa, 11,4% porque são ativos demais, 10,9% porque requerem muita atenção, 10,7% porque latem. Isso mesmo, porque latem ou uivam muito. 9,7% porque mordem. 9,7% porque são destrutivos dentro de casa. E 9% porque são desobedientes. Ignorando a Lei Federal de número 9.605 de 98, onde diz que abandonar ou maltratar animais é crime, e a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, ainda existem muitos relatos de abandono. Mas graças a Deus existem pessoas boas de coração, pessoas que disponibilizam um pouco do seu tempo, do seu dinheiro e do seu amor para ajudar e recolher esses animais. A ONG SOS Campanheiros, localizada no município de Saquarema, no interior do estado do Rio de Janeiro, foi a ONG selecionada para gravarmos a matéria do desafio dos 10 mil. Então fomos até lá e conversamos com a dona Isabel, que foi a criadora desse projeto SOS Campanheiros. Ela explicou pra gente um pouquinho de como começou o projeto e de como tudo funciona hoje em dia por lá. Na época que eu iniciei, tive a ideia da criação da ONG, eu tinha comprado uma casa aqui em Saquarema e comecei a me deparar com filhotes, com cães, em situação de doença, de precisando de ajuda. E aí eu comecei a acolher num local que hoje em dia é a ONG, mas que na época nós compramos para termos uma outra área de lazer. Depois que eu acumulei 17 cães, eu cheguei à conclusão que a coisa ia ser muito crescente, eu tinha que divulgar para que outras pessoas pudessem participar, contribuindo para que a gente fizesse um trabalho de proteção. E nisso nós fomos trabalhando com a ajuda de particulares que contribuem, pessoas que gostam de animais, e ela então foi criada já começando a acolher, a divulgar doação, a fazer castrações. Minha vida com cães, sempre eu tive cachorros. Quando eu casei, eu tinha uma cadelinha que foi para a lua de mel comigo. Então, eu sempre vivi envolvida com eles, Não tem como me ver sem animais por perto. São 7 funcionários, porque nós temos os diurnos, que alguns alternam os dias de semana por folgas, e 2 noturnos que alternam as noites, porque os animais não ficam sozinhos em momento algum, sempre tem funcionário com eles. Então já temos toda essa estrutura de medicamentos e os funcionários capacitados, entre aspas, para fazerem os procedimentos. Bom, hoje são 350 cães, E a gente está tentando evitar de receber mais para que não continue um número crescente, porque a qualidade de vida deles, inclusive, ficou prejudicada, o espaço físico, a alimentação cada vez aumenta a quantidade utilizada de ração. Então, e também a questão do futuro, que eu não pretendo aumentar o suficiente, um número tão grande de animais que eu tenha que me preocupar mais adiante, quando eu já estiver bem idosa, e saber que no futuro quem vai cuidar deles. Sempre deixaram na porta, deixam na rua, próximo, nas proximidades, sabendo que nós vamos certamente encontrar. Eu também recolho, mas eu me prendo a recolher os animais que estão doentes, acidentados, que estão precisando de um socorro. Se o animal de rua, existem vários, mas eles estão bem, já estão acostumados, têm respaldo de pessoas que cuidam, que alimentam. Então, infelizmente, eu não posso acolher todos, mas a gente se preocupa em pelo menos não deixar nenhum ficar
desamparado no momento que precisa de socorro veterinário, né, para que não morra. É justamente a manutenção de ração, porque nós temos uma ajuda da prefeitura, vivemos também com a doação de particulares, mas o custo, o total de ração, né, além de vários, né, são muitos medicamentos que eu tenho que estar sempre comprando. Agora mesmo teve uma filhote internada, então tem despesas extras de veterinário. E a alimentação são 150 quilos por dia. Então é uma despesa de 6 a quase 7 mil reais mês. E a nossa arrecadação não é, mesmo com a ajuda da prefeitura, não chega a esse total. Tem os 7 funcionários, tem luz, tem enfim, todas as despesas que envolvem, que geram um custo, uma despesa mensal muito maior do que a receita. Eu sempre comprei a ração. Por muito eu consigo, às vezes, alguma que faça um benefício de compra de 10 ganha um saco, mas são períodos que eles fazem essas promoções, vamos dizer. Depois a compra consegue um custo, mas é um custo de venda para loja, para comércio. Na verdade, não temos parceiros. Temos somente o convênio com a prefeitura, e são os meus maiores parceiros, são os meus sócios, que são os que são assíduos, contribuem sempre, atendem aos meus pedidos, né, de socorro recepcional para qualquer eventual situação. Fora isso, parceiros de empresas que colaborem com algum tipo de doação não temos. Porque às vezes as pessoas se empolgam, eu vou ajudar, quando vão ao local então, que vem a limpeza, os animais bem tratados, gordos, felizes, enfim, toda a estrutura, se empolgam. Mas eu sei que hoje em dia, pelas dificuldades financeiras de todos, né, às vezes aquele período passa, ajuda um pouquinho, depois acaba pedindo para sair, ou às vezes não comunica, eu fico mandando mensalmente um folder contando as situações do mês, os boletos para que façam contribuições. Então, existe grande dificuldade, né, nas despesas mensais. Eu tenho, como eu falei, tenho um veterinário do Rio, que já me ajuda desde o início da ONG. Ele vem aqui, não mensalmente mais, mas ele vem para fazer castrações, e também ele me dá um auxílio muito importante, mesmo pelo telefone. Eu mando exame de sangue, e muitas vezes a gente consegue até tratar um animal com um atendimento virtual, vamos dizer. E tem também a veterinária aqui de Saquarema, a doutora Cristiane, que também nos dá um auxílio, às vezes vem até aqui quando é necessário, com o doutor Lacerda também, quando é importante a gente leva lá. E desses resgates todos que a senhora já fez ao longo desses 16 anos, teve algum que mais assim, marcou a senhora, que a senhora acha que vai carregar como uma referência para a ONG da senhora? Bom, eu cito, foram muitos de situação que você fica impressionado, que é chocante a forma que você encontra o animal. Assim, eu me lembro de uma cadela, que nós chamamos de guerreira, uma vila. Ela estava numa situação de magreza, bicheira, mas uma magreza que, assim, quem olha, lembrava de uma criança da Etiópia, vamos dizer assim, sabe? Aquele estado de magreza que você só via osso. Apesar de tanta tristeza e tanta judiação, esses cães são seres tão maravilhosos que nunca perdem a alegria dentro do seu coração. Bom, galera, estamos aqui no interior da ONG SOS Companheiros, conforme prometido. ONG essa da propriedade da Dona Isabel. Aqui é uma área de recepção aos visitantes, onde você só tem contato com os filhotinhos. Se não me engano, esses menores, esses que parecem labradores, eles foram abandonados semana passada numa mochila. Na área lá para dentro,
onde ficam realmente os cães, com área para banho, atividade física, totalizam hoje 350. Vamos pensar nisso, galera. Querer ter é muito fácil, cuidar é difícil. Vamos pensar para que no futuro o cachorrinho de vocês não tenha que parar num lugar como esse. Bom, família, finalmente estamos em casa, encerrando assim a nossa visita à ONG da Dona Isabel. Bom, antes de mais nada, Dona Isabel, muito obrigado pela sua paciência, por senhora ter aceito receber a gente de uma maneira tão rápida. Nosso contato foi feito de manhã e logo na parte da tarde nós pudemos ir até aí encontrar a senhora. E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, por toda a sua dedicação, já de 16 anos, pelo seu amor pelos bichos, e reitero o que falei para a senhora. Conte com o nosso apoio de Danilo, Daniela e Anne para os eventos da sua ONG, e eu espero que a família Mundo Cão, da maneira mais singela e simples possível, possa contribuir muito para a sua ONG. Não só na divulgação, não só, quem sabe, com doações, e quem sabe também com adoções. Esse vídeo vocês vão ver que é um vídeo um pouco mais longo, mas a gente queria fazer tudo de uma maneira muito bacana, para realmente poder prestar as homenagens que institutos como esse, que prestam auxílio aos animais, tá, merecem e precisam. Bom, e para encerrar o vídeo de hoje, então, os salves que a galera pede. Os salves de hoje vão para o Guilherme Bahia, para o Otávio e para a cadelinha Amel, para o Hard Gamer, que é o nickname dele, e o seu fila, o Rambu, o Marlisson Mota e a hot dele, a Aika, para o Adrian Isolose e sua cadelinha Hanna, e para o Lucas Bastos, lá de Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul, e seu cachorro, acho que é um dog alemão, o Bruto. Para todo mundo, então, nosso abraço. Para a galera da família, o meu muito obrigado pela paciência, pelo respeito, pelo carinho, pelo apoio. Quem puder deixar o likezinho, compartilhar, divulgar, se inscrever, a gente fica muito feliz. E mais uma vez, galera, vamos pensar nesses filhotinhos que a gente por vezes quer levar para dentro de casa. Vamos ver se a gente realmente tem essa condição, se a gente pode oferecer o que eles precisam, para que no futuro vocês não precisem de procurar uma Dona Isabel para terminar o trabalho que por vezes as pessoas começam e não têm a dignidade de finalizar. Vamos pensar primeiro então, galera, com a razão e por último com o coração. E só para encerrar, coincidentemente, nosso canal que começou voltado ao público dos Rottweilers, a gente encontrou lá na ONG de Dona Isabel 4 Rots, sendo que um deles parece que foi atropelado e abandonado pelo dono e ele teve que ter a pata traseira amputada. Mas ainda assim, é um cachorro de uma imponência impressionante, e logo que eu cheguei
no meio do bando mesmo, porque vocês viram, tem um setor de entrada para visitantes, para depois a gente poder interagir com os cães, ele logo se aproximou e ficou fazendo carinho comigo. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Dona Isabel, mais uma vez, ó, um beijo para a senhora, parabéns pelo seu trabalho, contem com a gente. E, galera, até uma próxima. Fiquem com Deus, um beijão no coração e eu fui.